Olá, bem-vindos de volta ao canal CIE aqui no YouTube. Eu sou Ana Carolina Praça, psicóloga, e hoje vim aqui falar um pouquinho de um assunto de certa forma polêmico sobre a banalização dos diagnósticos. Primeiramente, a gente tem que entender qual é o papel de se ter um diagnóstico. É uma pergunta que eu sempre faço, tanto quando o paciente chega no consultório, como quando eu vou nas escolas e elas estão nesse processo de pedir para os pais levarem em terapeutas, em médicos para conseguir um diagnóstico. Que é a pergunta: para que você quer esse diagnóstico? Para que esse diagnóstico vai servir efetivamente? Em terapia, quando o pai chega simplesmente procurando o acompanhamento e aí em determinado momento ele se questiona sobre o diagnóstico e eu levo essa pergunta até ele, essa reflexão, geralmente eu costumo falar que para mim, enquanto terapeuta, enquanto psicóloga, não vai importar muito o nome que aquele quadro vai ter. Então, por exemplo, se a criança é muito agitada, para mim não vai importar se o que ela tem é o TDAH, é a hiperatividade. Para mim vai importar o comportamento que ela apresenta em terapia. Então, o comportamento agitado é esse comportamento que eu vou trabalhar em terapia, independente dele estar relacionado ou não com um nome, né, com um diagnóstico. E assim que muitas vezes eu acabo orientando as escolas, né? Eu pergunto, tá, o médico vai entregar um papel dizendo que o fulano tem o transtorno do espectro do autismo, grau moderado, por exemplo. E o que a escola vai fazer com esse papel, além de arquivar na pasta do aluno, né? Para a escola pública, né, muitas vezes, isso vai ajudar a questão da inserção na sala de recursos. Mas nós já sabemos que, por lei, esse não diagnóstico não pode ser um impeditivo para o aluno ser atendido no AEE, né, no atendimento educacional especializado. Então, para além dessa inserção, qual vai ser o benefício da escola ter esse papel na pasta do aluno? É claro que saber que o fulano tem autismo, né, vai facilitar no sentido de entender o porquê daquele comportamento, né, que não é só a falta de limites, que não é só a birra, que tem um outro motivo ali por trás. Mas o que vai dizer como que ele vai aprender, o que é interessante para ele ou não, ele vai demonstrando através dos comportamentos que ele apresenta. Se em determinada aula ele não fica sentado, fica perambulando pela sala ou querendo sair de sala, isso já mostra para mim que ele não está interessado nessa aula. O que acaba acontecendo com muitos alunos sem diagnósticos, né, considerados neurotípicos, mas acaba passando despercebido e só chamando a atenção quando realmente envolve algum quadro de transtorno. Tanto que costumamos dizer que a intervenção na escola para o aluno com deficiência, com dificuldades, vai ser interessante para todos, porque quando eu torno aquela aula mais atrativa para aquele aluno com déficit de atenção, por exemplo, ela obviamente vai se transformar em mais atrativa para todos os outros. Né? Na educação infantil, mas isso pode ser estendido nas outras séries, né? Mas na educação infantil isso fica mais evidente. Uma adaptação de material, uma adaptação de atividade não vai ajudar só aquele aluno com dificuldade, vai ajudar a todos os alunos. Então, o importante é a gente levar em consideração o comportamento que a criança apresenta, independente de laudo. E é importante voltar aqui a ressaltar que a falta do laudo, ela não pode ser um impeditivo para uma adaptação, para uma inserção em atividades. Né? Se a gente está vendo que a criança vai se beneficiar daquilo, por que não fazer? Né? Por que não seguir o nosso bom senso, a nossa intuição, independente de um papel médico? Para além disso, é claro que o diagnóstico em si vai ter sua utilidade, como eu falei, para a gente entender a origem daqueles comportamentos, né? Porque a postura pode se diferenciar, se for o caso, mas também vai ter um papel fundamental para a família em relação à busca dos seus benefícios, né? Das garantias de direitos, da assistência social, enfim, a lista de benefícios é vasta, né? Tem que correr atrás mesmo. Mas o cuidado na busca por esse laudo tem que ser, assim, muito peculiar.
né? Porque aquele laudo, aquele nome, vai ser um nome que a criança vai carregar o resto da vida, né? Mesmo sendo um nome tranquilo, digamos assim, né? Ah, ele tem só déficit de atenção, ou autista, mas é leve, né? Mesmo sendo uma coisa considerada mais tranquila, é um rótulo que a criança vai carregar para sempre. E todas as pessoas que olharem aquela criança vão olhá-la com esse olhar, né? Passando por esse diagnóstico, mesmo que a gente saiba que isso não é o correto, né? Nós sabemos que não é correto, que a criança é criança, independente de ter algum outro diagnóstico, alguma outra dificuldade, né? A questão da infância, dos comportamentos típicos daquela faixa etária, ela vai existir independente de diagnóstico, uma coisa não vai anular a outra, mas nós temos essa consciência, mas infelizmente a informação não está ao alcance de todos. Então, pessoas que não têm informação ainda ou que se recusam a ter acesso a essa informação, elas vão olhar a criança com esse olhar perpassado pelo diagnóstico, o que vai ser fonte de preconceitos. E dependendo até do meio onde a criança está incluída, né, da escola, das terapias, enfim, isso também vai acabar afetando negativamente essa evolução, né? Porque quando a gente fala que o fulano é autista leve, o fato dele ser autista vem primeiro do que o fato dele ser leve. E muitas vezes, por falta de informação, as pessoas param nessa informação. Ah, o fulano é autista, então ele vai ter tais e tais características e por isso vai ter dificuldade nisso. E antes de conhecer a criança, né, aquele papel já vai estar limitando todas as possibilidades dela. Ressalto novamente que grande parte desses problemas tem a ver com a falta de informação. O ideal seria que todos conhecessem, todos tivessem o olhar atento e aberto para essa causa e entendessem como ajudar, né? Como não limitar, como acreditar nas possibilidades, como incentivar as habilidades que estão ali. Mas como o que a gente tem na realidade hoje não é bem parecido, então cabe ficar bem alerta a esse processo diagnóstico. E claro, diante de algum comportamento que esteja causando prejuízo social e acadêmico naquela criança, né? Se você não consegue ver a evolução na aprendizagem na escola, ou se você vê que comparado com outras crianças na festinha ou na sala de aula, tem alguma coisa ali que não tá parecendo bom, né? Às vezes só um alerta que liga leva num profissional capacitado a fazer esse processo diagnóstico, a investigar. Porque pode ser uma coisa ou não, mas aí o profissional capacitado vai conseguir descartar e dar as orientações cabidas também. E para fechar, quero dizer que nem todo mundo que é agitado é hiperativo, nem todo mundo que é desatento tem déficit de atenção, nem todo mundo que tem problemas de interação social tem autismo, nem todo mundo que não aprende tem efetivamente um transtorno da aprendizagem. Então, na dúvida, leve num profissional capacitado que vá auxiliar, investigar e orientar. Caso tenha ficado alguma outra dúvida ou queiram que eu volte aqui para falar de um ponto específico, só entrar em contato nesse e-mail aqui de baixo que eu volto e a gente continua essa conversa. Beijo e até a próxima!